Turma, dando sequência, então, no que a gente estava mencionando aí sobre essa identificação das doenças, né, dessa parte de pragas aí, doenças aí, eu falei na videoaula anterior a respeito do triângulo das doenças, né? Como que os fungos, as bactérias ali, principalmente os fungos, eu destaquei a questão dos fungos, vão estar efetivamente infectando essa planta de café e ocorrendo doenças. Aqui eu vou tratar com vocês sobre a questão das pragas, né? Porque as pragas, os insetos pragas, na verdade, né? Eles possuem aí um ciclo evolutivo, certo? Que na verdade são insetos, né? Então eles têm lá aquelas fases de desenvolvimento deles. E determinadas fases desse desenvolvimento é onde eles vão estar realmente atacando a planta e provocando danos na planta de café, tá? Então, essas pragas, elas são insetos que, na verdade, estão no ambiente e, por determinadas condições de ambiente, tá? De desequilíbrio ambiental, aí, como eu falo aí a respeito para vocês da cigarra, né, em uma outra videoaula, tá bem? Elas vão atacar a lavoura de café por condições de desequilíbrio, tá? Então, é importante também a gente estar sabendo como que vai se dar esse ciclo evolutivo desses insetos praga, certo? Para a gente saber determinar processos de manejo da lavoura, né? A gente identificar em qual fase do ciclo a praga ela vai estar atacando a lavoura, que vai causar prejuízo para a gente, obviamente, poder manejar corretamente aí essa praga. Então, eu vou estar abrindo também aqui com vocês uma apresentação para a gente discutir melhor sobre esse processo aí, tá bom? Bom, pessoal, então é o seguinte, com relação ao ciclo evolutivo aqui, ó, eu começo falando com vocês, aqui, pessoal, eu vou destacar as principais, tá bem? As principais pragas aí que a gente tem aí na lavoura de café. Então, eu começo falando aqui a respeito do bicho mineiro, tá? Que vocês estão vendo aqui de uma forma mais resumida, né? Como que vai se dar aí essa ocorrência do bicho mineiro na lavoura. Então, o bicho mineiro, ele nada mais é do que uma mariposa, tá certo? Que vocês estão vendo do lado aqui, eu acredito que muitos de vocês aqui já trabalham com café, já devem conhecer essa praga, tá bom? Então, essa mariposinha que está aqui, ó, como se fosse uma borboletinha mesmo, tá bom? Então, quer dizer, ela estando ali na superfície da folha, tá? Ela vai ali colocar os ovos, tá? Que está sendo destacado aqui, ó, nessa foto de cima, tá certo? Esses ovos vão eclodir e vai gerar essa lagarta que está aqui do lado, ó, tá bem? É uma lagarta bem pequenininha mesmo, tá bom? Ela é clarinha, vocês estão observando essa imagem aqui, tá certo? E é nessa fase aqui, ó, do ciclo evolutivo do bicho mineiro, que ele vai estar efetivamente atacando a lavoura de café e provocando os prejuízos. Então, mais à frente, quando eu for falar mais especificamente dos sintomas do bicho mineiro na lavoura, eu vou mostrar para vocês lá a lesão e vocês vão ver o que acontece, né? Que a gente tem lá as camadas da folha e esses ovos aqui, eles eclodem, dando origem a essas lagartas aqui, e essas lagartas, elas vão se alimentar daquele tecido foliar ali, abrindo galerias, abrindo minas, tá? Então, elas se alimentam mesmo ali do tecido foliar, tá? E aí, no decorrer do ciclo, ela vai desenvolver essa estrutura que tá aqui, que a gente chama de crisálida, tá? Que é uma estrutura onde ela fica na forma de pupa, tá? Para realmente estar dando origem aqui a essa fase adulta do bicho mineiro, que é a formação dessa mariposa, tá? Então, essa aqui, na verdade, é a evolução do ciclo, né? Começando lá com os ovos, certo? Colocados aqui pela mariposa, né? Então, na medida que esse ciclo aí vai se desenvolvendo, certo? Ela vai aí gerando aí fases aí distintas aí, e em determinada fase, como está sendo mostrado aqui, ela vai estar efetivamente atacando a lavoura de café. Então, gente, é uma praga que já está localizada na lavoura. Então, nessa época do ano aí de seca, que é muito comum, né, o bicho mineiro ele ataca em época de seca, certo? É muito comum, às vezes, nessa fase, a gente estar andando na lavoura de café e ver lá algumas mariposinhas, né? Elas são bem pequenininhas mesmo ali, tá? Bem clarinhas, então ela dependendo ali da infestação, ela é fácil de ser observada, tá? Mas ela é uma mariposinha muito pequenininha, tá certo? Então, essa aqui, de uma forma bem resumida, é o ciclo evolutivo do bicho mineiro, tá? Aqui, no caso, o ciclo evolutivo da broca, tá certo? A fase onde ela vai estar ali provocando o seu dano ali, efetivamente ali, é nessa fase de larval aqui, ó. Mas, inicialmente, antes disso, o que acontece? O adulto, que é um besorrinho, tá? Que está sendo destacado aqui nessa última imagem aqui para vocês, ó, aqui da sequência, tá certo? Ela vai perfurar o fruto ali na região da cicatriz floral, que a gente conhece por coroa, tá certo? Ela vai furar o fruto ali, vai entrar no fruto, vai penetrar nesse fruto e vai fazer vai colocar os ovos dela aqui, pessoal, tá vendo? Ó? Essa primeira foto aqui, ó.
Ela vai colocar os ovos lá no interior do fruto, tá? Esses ovos, obviamente, eclodem e dão origem a essas larvas aqui, tá certo? Então, essas larvas aqui vão efetivamente provocar todo aquele problema, né? Todo aquele dano na produção, que é dano direto, né? Ali no fruto, certo? Então, essas larvas aí, elas vão estar se alimentando ali do grão do café, tá bom? Então, numa outra videoaula, quando eu vou explicar um pouco mais sobre a broca do café para vocês, mostrar lá os sintomas do ataque, tá certo? Vocês vão ver lá que o grão de café lá do interior do fruto, ele fica com um aspecto muito feio, né? Isso aí vai ser prejuízo lá depois, no momento da classificação do café, que a amostra ela vai ficar com aquele aspecto, um aspecto não muito legal, né, pessoal, devido ao ataque da broca ali. Então, essa larva aqui, ó, ela vai se alimentar desse grão de café, tá? Vai provocar esse dano, né, direto aí na produção, tá certo? E como eu vou estar destacando para vocês lá, quando eu vou falar a respeito dos sintomas, pessoal, de ataque da broca, tá certo? A broca, que é o adulto aqui, ó, ela pode furar, fazer essa perfuração no fruto para poder depositar lá o ovo, certo? Nas diferentes fases do desenvolvimento do fruto, tá certo? Desde ali do fruto chumbinho, que é o início mesmo ali do desenvolvimento, até lá no final, na fase de fruto seco, tá? Porém, pessoal, o que vai acontecer? A broca, ela vai fazer isso, por quê? Porque ela vai colocar lá dentro do seu ovo, e o ovo vai dar origem a essa larva aqui, que é realmente o descendente da broca, é ali que a broca vai estar realmente propagando a sua espécie, né? Mas, se ela colocar, fizer esse orifício, esse furo, lá no fruto verde, o que acontece, turma? Vocês lembram lá da questão da fisiologia, que eu mencionei para vocês, que a fase cereja é a fase onde o fruto já acumulou o máximo de reserva, tá certo? Então, a broca, ela, entre aspas, né, ela entende isso, tá certo? Que ali naquele fruto verde ali, o fruto ainda não tem reservas o suficientemente acumuladas nos grãos, tá certo? E, apesar dela furar, ela não vai colocar ali seus ovos, que ela sabe que depois os seus descendentes, eles não terão alimento suficiente para estar desenvolvendo aí o ciclo evolutivo, tá certo? Então, apesar dela realmente provocar esse furo nos frutos verdes, mas ela só vai estar colocando os ovos efetivamente nos frutos cereja, tá? Que são os frutos ali realmente que já adquiriram o máximo de reservas e é onde realmente vai ter o alimento ali pro descendente dela aqui, que no caso seria essa larva, tá bom? Então, mesmo que ela não coloque esse ovo ali no fruto, no estágio cereja e tal, mas o simples fato dela furar ali aquele fruto, tá? Ela já está provocando dano, porque aquele furo ali é uma porta de entrada também para o ataque de fungos, né, pessoal? Então, o fruto ele vai ser lesionado de alguma forma, seja pela broca, efetivamente, ou seja pelo furo deixado ali pela broca, que vai estar sendo aí porta de entrada por uma ocorrência de uma doença, né? Então, quer dizer, o dano vai ser provocado de uma mesma forma, tá? Então, esse aqui é o ciclo evolutivo da broca, tá certo? Ela vai estar furando o fruto nessa fase adulta aqui e colocando os ovos ali, onde essas larvas aqui vão estar se alimentando dos grãos de café, tá certo? E por fim aqui a questão das cigarras, né, pessoal? As cigarras, elas também, como eu vou falar com vocês sobre os sintomas mais para frente em outra videoaula, as cigarras, elas atacam a lavoura de café principalmente por questões de desequilíbrio, tá? O que acontece? As cigarras, elas não têm o cafeeiro como hospedeiro único, tá certo? Elas até nem preferem estar na lavoura de café, elas preferem ambientes mais tranquilos, tá certo? E lavoura de café que geralmente o pessoal trabalhando ali ao longo do ano, né, tal. Então, aquele ali é um ambiente muito conturbado para cigarro, então elas preferem ambientes mais calmos, um ambiente assim mais natural de mata, tá certo? Então, quando elas vêm para a lavoura de café, significa o quê? Que o ambiente está desequilibrado de uma tal forma que elas vêm para o café como um hospedeiro alternativo. E ali, obviamente, elas vão executar o ataque na lavoura do café. Então, turma, ataques severos de cigarra numa lavoura significam que o ambiente ali da lavoura ele é um ambiente desequilibrado, né? Tá faltando algum hospedeiro ali para a cigarra, tá certo? Fazendo com que ela procure a lavoura de café para estar aí efetivamente desenvolvendo aí o seu ciclo evolutivo. E no caso da cigarra vai acontecer o seguinte: os adultos da cigarra, né, eles ficam na copa das árvores ou até mesmo do cafeeiro, tá certo? E aquele som que a gente ouve, né, principalmente nessa época do ano, agora setembro e outubro, é muito comum a gente ouvir aquele som da cigarra, tá? Aquele som lá, quem está emitindo é o macho, tá certo? O macho, então, ele emite aquele som para quê? Para atrair a fêmea, para acontecer lá o acasalamento, lá ainda na copa das árvores, ou até mesmo no cafeeiro, certo? Então, acontece lá o acasalamento, né,
entre as espécies ali, o macho e a fêmea, tá? E aí vai estar desenvolvendo ali, a partir disso, uma ninfa, tá? Essa ninfa, que é a fase jovem da cigarra, ela desce para o solo, tá certo? Aqui, como está indicando para vocês aqui na sequência da imagem, ela desce para o solo, e ali no solo ela vai abrir um orifício que vai, efetivamente, ali ela vai se instalar a aproximadamente 40 centímetros ali de profundidade no solo, ela vai introduzir um aparelho bucal dela lá na raiz do café e vai estar sugando lá a seiva elaborada. Então, esse é o ciclo evolutivo da cigarra. Então, a gente precisa realmente conhecer esse ciclo evolutivo, tá? Saber qual fase do ciclo a praga, o inseto, né, vai estar efetivamente causando um ataque na lavoura, um prejuízo na lavoura, para a gente determinar aí medidas de controle. Tá bem, pessoal? Então, turma, era isso, tá certo? Que essa apresentação inicial que eu gostaria de fazer com vocês é bem rápida mesmo, é só para a gente estar abrindo aí a nossa conversa. Eu vou estar fazendo outras videoaulas aí para mostrar para vocês aí os sintomas do ataque dessas pragas, tá bem? Para vocês estarem visualizando melhor isso aí, tá bom? Aqui era só mesmo para a gente abrir uma introdução aí, porque é importante a gente entender, como eu já disse, como que vai se dar esse ataque das pragas, né, esse ciclo evolutivo, para a gente determinar as técnicas de manejo futuramente de controle. Por quê? Porque os inseticidas que são usados no controle dessas pragas, tá? Eles precisam, a atuação dele, ela vai acontecer assim, de uma forma que vai pegar a etapa do ciclo evolutivo onde a praga vai estar atacando a lavoura, provocando os danos, e vai quebrar ali aquele ciclo evolutivo. Então, o que vai acontecer? Se aquele ciclo evolutivo ali, ele é quebrado, certo? Então, não vai ter a disseminação da praga no campo, do inseto praga no campo, então o ciclo ele é cortado, tá? Por isso que é importante a gente saber aqui, conhecer essa evolução das pragas no campo aí, na lavoura de café, tá certo? Era isso, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa parte de pragas aí. Então, nas próximas videoaulas aí, a gente vai estar tratando mais especificamente dessas pragas aí, os sintomas e tudo mais, tá certo? Valeu aí pela atenção de vocês.